Olá, este é o Ciclicamente, o podcast que compartilha soluções e experiências de economia circular para a gente continuar fazendo negócios no futuro. Eu sou Ana Borba. Eu sou Vinícius Vilas Boas. Hoje a gente está aqui com a Dani Delfini. Ela é formada em Letras pela USP, com pós-administração pela Fundação Instituto de Administração, FIA. É ativista pela sustentabilidade e pelo feminismo. Hoje muito mais forte o feminismo, né, Dani? Faz tudo no Sustenta o Quê, que foi por onde eu te conheci, inclusive. Consultora associada do Instituto Etos, multiplicadora do movimento por empresas B e integrante da rede por impacto social. Também é sambista, forrozeira e bailarina. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. Maravilha. Dani, o que é fazer tudo no Sustenta o Quê? Conta o que é o Sustenta o Quê e essa conexão com a economia circular. Beleza. Bom, o Sustenta o Que é um projeto pessoal que nasceu organicamente, sem querer, sem planejar, sem nada, quando eu saí do mercado financeiro e comecei a buscar o que fazer dentro de sustentabilidade. E aí eu frequentava inúmeros eventos, que a maior parte deles eram eventos gratuitos, né? E ficava muito incomodada de que aquela informação só circulava dentro dos ambientes de especialistas. Então eu comecei a usar o Instagram, que não era muito conhecido, estava começando, para divulgar esse tipo de informação. E sempre fiz tudo sozinha, então faz tudo, né? A pessoa que inventa, cria, grava, não edita, às vezes bota um filtro mequetrefe, e foi assim. E eu acho que, bom, primeiro me deu muita satisfação, segundo me deu muita atualização, porque eu me sentia instigada a estar sempre me atualizando e criando algum conteúdo. Conheci pessoas incríveis, você é uma delas, e ainda tenho uma conexão muito forte com pessoas muito relevantes, acho que né, dentro do ativismo por sustentabilidade, por mudanças climáticas, enfim, vários temas. Conheci várias pessoas e criei muitíssimo conteúdo, principalmente durante a pandemia, né, a ponto de ganhar 4 novas protusões na coluna. Mas assim, foi, eu acho que o boom, né, do conteúdo, quando a gente achou que as pessoas iriam se sensibilizar com as questões relacionadas à sustentabilidade. E aí, assim, isso começou em 2016, ainda no meu perfil pessoal. E foi quando eu conheci a ideia circular. Então, a Carla e a Léa estavam começando a divulgar um curso que era presencial, e eu me conectei a elas, né, assim, super empolgada e esperançosa com os conceitos que elas traziam, né, ali, os conceitos básicos, né, de economia circular, e foi ali a nossa primeira conexão. Depois eu acabei fazendo a formação e hoje o meu posicionamento no Sustenta o Quê, ele foi entrando num funil, porque na medida que as pessoas foram tomando conhecimento do que é sustentabilidade, elas foram vendo que tudo tem a ver com sustentabilidade, tudo que a gente faz tem a ver com como é que a gente torna viável a perenidade da nossa espécie. Então, eu fui escolhendo alguns temas que eu gostaria de focar daqui para frente. E aí é que eu acho que vem a parte mais relevante, né? Porque economia circular é um deles, feminismo e política. Então, essa é a minha escolha daqui para frente para a criação de conteúdo. Por isso que eu acho que é bem relevante. Fora que a formação também me rendeu muitos convites para painéis com especialistas, para palestras em economia circular, né, com esse foco, participação de grupos de trabalho. Então, isso me abriu muitas portas, tá? A nossa conexão está forte, porque eu acho que hoje, como é que a gente faz, né? Dentro de sustentabilidade, você tem várias metodologias.
E o que eu acredito mais é na metodologia, nos princípios ali de economia circular, economia regenerativa, e aí é isso que eu acho que está a nossa maior conexão, né? É aí que está. Eu te conheci pelo Sustenta o Quê, também no Facebook você postava, né? E como é que foi essa sua experiência, assim, com a criação de conteúdo? Como foi a resposta das pessoas? Foi o que você esperava? Não foi? As pessoas se sensibilizaram com isso? Não se sensibilizaram? Como foi essa experiência, assim, com o Sustenta o Quê? Foi positiva, foi muito, ainda é, sabe? Ainda é uma experiência positiva. Eu acho que com todos os, assim, os contras que a gente tem com relação a mídias sociais, essa avalanche que a gente, né, esse tsunami de informação, né, a gente se tornando, assim, menos focado, enfim, tem uma série de pontos negativos, mas para mim, dedicar o tempo a um conteúdo que faz sentido como propósito na minha vida, foi muito positivo, principalmente pelas conexões que eu fiz. Eu nunca imaginava conhecer pessoas e ter uma conexão tão profunda que partiu do ambiente virtual, sabe? E isso me proporcionou muito. Então, ainda hoje tem trocas assim que são muito significativas para mim e são por esse canal, sabe? Então, criar conteúdo me permitiu, ou me possibilitou, assim, me desafiou a entender mais do assunto, né? A pesquisar, a me informar. E aí, quando eu faço algum conteúdo, eu divulgo em todas as mídias. Então, tem lá no Facebook, que é bem pequenininho, o meu Instagram é o mais forte, mas eu também carrego os vídeos no YouTube, às vezes eu comecei a colocar agora até no TikTok. Agora, uma coisa que para mim não é muito boa, talvez para o alcance, né, é que eu não obedeço à lógica da mídia. Então, a mídia, ela exige que você tenha uma frequência muito alta, ela tem se especializado cada vez mais, então os criadores de conteúdo hoje, eles têm que dançar em cima do pingo d'água ali, né, e eu não faço isso, porque eu nunca me preocupei muito com o formato, mas só com o conteúdo. Então, eu acho que ali eu perdi um pouco, e fui me dedicar a outras coisas, na verdade. Hoje você tem pessoas que têm uma relevância maior, às vezes tem um conhecimento menor, às vezes fala besteira e tem um formato lindíssimo, né? E você tem, na nossa rede, digamos, mais próxima, a gente tem pessoas que fazem, né, com um formato legal e com um grau de conhecimento também confiável, né? Com informações confiáveis, né, base na ciência e tal. Então tem de tudo, acho que precisa ter um pouco de, tem que ter bastante senso crítico e critério ali para você escolher o que você vai seguir, porque virou uma terra de ninguém, né? E o conteúdo profundo, ele é mais difícil de você ficar vomitando tanta informação, assim, né? Primeiro, esse era um grande desafio que eu tive, principalmente após a pandemia, que foi quando eu comecei a criar séries de conteúdo. Porque aí o que que acontecia? Eu tive primeiro esse desafio dos eventos, e nos eventos eu fui conhecendo estudos, né? As referências são estudos assim, de 150 páginas. Você não tem, né, um relatório mais resumido de um estudo, ele tem umas 150 páginas. Então, por exemplo, quando eu criei conteúdo sobre segurança pública, né, que tem dados extremamente relevantes para qualquer pessoa, né, para qualquer cidadão, eu tive que fazer uma série que durava mais do que um mês, porque eu tenho que tratar praticamente cada página do relatório num post. Você não consegue mesmo fazer. E aí a gente tem esse desafio, né? Que assim, hoje as pessoas entram na mídia para ver um meme e dar uma relaxada, dar umas risadas, né? Você não entra para se aprofundar em nenhum assunto, até porque realmente tem essa limitação, mas eu acho que a gente está conseguindo ainda fazer, assim, acender uma luzinha vermelha na cabeça de algumas pessoas, muito ignorantes sobre diversos temas, que a pessoa nunca ouviu falar disso, aí você acende uma luzinha e você dá um outro canal para que ela possa se aprofundar, né, manda uma referência, você indica um curso, enfim, você pode dar outros canais. E para o ativismo,
a gente tem tido um resultado muito importante no ativismo por meio das mídias sociais, ainda que a gente não consiga se aprofundar muito, porque agora a gente não faz mais lives, né? Durante a pandemia virou uma febre de lives, todo mundo fazia, eram muito boas, tinham lives muito boas, e aí você conseguia se aprofundar em 1 hora. Agora você não tem mais esse tipo de conteúdo, né? Os vídeos têm 90 segundos. Então, mas eu ainda acho que é relevante, a gente consegue chamar a atenção das pessoas e a gente tem conseguido fazer um barulho quando a gente fala de ativismo, sabe? Um projeto de lei que vai ser votado aquele dia, abaixo-assinado, ainda dá para fazer um barulho ali que é importante, tem sido relevante. É muito bom você falar isso, Dani, porque, bom, primeiro eu super recomendo, assim, o seu perfil, realmente essas séries estão lá, né, você consegue acessar, tudo muito organizado, assim, então qualquer dúvida, eu sempre, de vez em quando eu tô ali, né, procurando alguma coisa, quando eu tô com alguma questão, porque realmente é um lugar que tem muita informação, né, e a gente se conheceu assim, né, por conta disso, né, eu disse, Dani, eu sou Ana, eu empreendo nessa área, eu tenho a Lichique, vamos conversar, enfim, aí você vai começar realmente, eu sou uma prova viva aí esse modo como você diz que vem aumentando sua rede, suas conexões. E te escutando agora, e assim, né, o Ciclicamente nasce presencial, exatamente para, né, ter essa lacuna. Vinícius é um ativista do presencial, do momento presencial do podcast. Que é exatamente para isso, né? Para a gente conseguir também aprofundar presencialmente numa conversa que não é uma live de 1 hora, mas é uma conversa aqui que a gente vai tecendo e organizando. Então, acho que é um momento. Acho que são momentos, né? A gente está vivendo esses momentos, eu acho que isso também vai gerando potência. Então, mais uma vez, agradeço ter você topado vir aqui para a gente conversar, porque eu sei Esse é um dos resgates mais importantes que eu acho que a gente precisa fazer quando a gente fala de sustentabilidade. Né? Porque o que a gente está perdendo, né? Eu escuto muitos podcasts sobre isso, inclusive. Sou uma, assim, viciada em escutar podcasts, que nem você, né, Vini? Então, assim, uma das questões que eu acho que a gente realmente precisa resgatar é tudo que nos faz humanos, né? E esse vínculo presencial, essa relação de pessoas com pessoas, é um dos aspectos mais importantes que a gente precisa manter mesmo. Então, acho que isso faz muito sentido. É diferente, né? O jeito que a gente conversa, você tá vendo a expressão da pessoa ali, pelo vídeo é muito diferente. Eu gosto do presencial. A gente até pensa em fazer algumas coisas, porque tem gente que mora muito longe, né? Sim. E tal. Mas assim, tem muita gente que é fácil de vir, né? Então, por isso que eu acho que não pode limitar, pelo mas isso é uma prática, essa é uma prática, gente, que tem tudo a ver com sustentabilidade. Então, assim, se a gente quer manter o que nos torna humanos, a gente tem que praticar os valores humanos e aquilo que é importante para o ser humano. E as relações, elas são uma das coisas mais importantes. Nós somos seres relacionais, não dá para a gente desconectar disso, sabe? E para mim hoje, toda vez que eu me deparo com um desafio muito grande que tem a ver com sustentabilidade, eu começo a refletir, eu sempre caio nesse ponto, valores humanos, entende? Toda vez que eu vou me aprofundando num desafio que nós temos, eu caio nesse aspecto, né? Que é um olhar que vem do ecofeminismo, né? Que é assim, em que ponto nós nos desconectamos de tal forma que a gente deixou de dar valor àquilo, né? Do que nós nos desconectamos. Então, quer dizer, nós somos seres que também somos relacionais e por esse aspecto nos relacionamos com a natureza, sempre fomos regidos pelos ciclos da natureza. E, de repente, essa separação tão grande fez com que a gente não desse mais valor ao que sustenta a vida dentro do nosso planeta. Então, eu acho que quando a gente vai se aprofundando, você chega sempre aí, né? Onde é que a gente se desconectou? Onde é que a gente está errando
que nós estamos, né, assim, formando pessoas totalmente desconectadas desses valores e que fazem o que estão fazendo com o planeta. Será que é só uma formação técnica que está faltando, né, que, sei lá, ou uma formação ali na escola? Ou será que é antes disso que a gente está pecando nessa separação, sabe? Porque os valores humanos, eles se formam do 0 aos 3 anos, quase que 80%. Então não é um momento nem que você está na escola, nem que você está isolado, a não ser na pandemia, mas assim, entende-se que pelo menos com os pais essas crianças estavam, né, pequenas, quem tem pais, né? Então é ali mesmo, sabe? Então esse tipo de prática está promovendo isso, né? Vamos nos encontrar, tomar um chazinho, depois a gente senta aqui, bate um papo e grava. A gente evoluiu em grupo, né? E agora o que o sistema tenta fazer é gerar um individualismo total nas pessoas, né? E isso briga demais, né? Com esse diálogo que você está trazendo, né? E o problema todo é o sistema, né? O problema todo é o sistema que, assim, num determinado momento, a gente começou a ter ali uma influência de quem tinha um determinado poder e começou a empurrar a gente para um caminho de vamos produzir e vocês, mulheres, ficam ali reproduzindo mais ferramentas para a nossa máquina de produção. Então, essas coisas foram criando esse sistema que hoje não só nos aprisiona, mas eu acho que tem sido o grande caminho para a autodestruição, né? Eu acabei de postar isso num grupo que eu faço parte, que é do Movimento por Empresa Bay, que é um grupo incrível, e a gente falando dessas queimadas, dessa escalada das queimadas que veio ao longo desses últimos anos, desde a pandemia, né, daquela idade das trevas recente que a gente viveu, e aí eu refletindo sobre isso, assim, como que a gente pode ser uma espécie tão autodestrutiva, né? Que a gente está alimentando esse sistema. Muitos estão presos, não conseguem e acabam retroalimentando o sistema, mas assim, tem uma galera lá no poder que não vai soltar o osso de jeito nenhum, né? Então. Ô Dani, você falou de ecofeminismo. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho nesse termo e a relação que ela tem, que esse termo tem com esse sistema que você está se referindo, assim. É uma visão. O ecofeminismo, ele é uma visão de que onde a gente se separou realmente dessa questão da natureza, então ele é um movimento que valoriza essa ligação, né, que a gente tem com a natureza, e a partir daí a gente olha para esse capitalismo e para esse patriarcado, que também os dois se retroalimentam, e busca quebrar esse ciclo, né, destrutivo, digamos assim. Então, eu não me sinto assim muito capacitada para falar do ecofeminismo, para ser sincera, né, porque eu ainda estou estudando um aprofundamento do feminismo para depois. O ecofeminismo ele tem algumas questões que para mim são ele traz alguns dilemas, sabe? Que eu até tirei esse posicionamento do meu perfil do ecofeminismo, porque eu acho que tem algumas questões ali que são delicadas e eu ainda não consegui me posicionar, sabe? Quando fala de transgêneros, por exemplo, de queer, existe ali alguns dilemas ali no movimento. Mas, em suma, a gente enxerga, assim, não só as fêmeas da espécie humana, mas a exploração de todas as fêmeas, de todas as espécies. Então, essa ligação é forte com a natureza e você consegue fazer essa correlação. Então, não é só a mulher que é explorada no capitalismo, mas você tem todas as fêmeas de todas as espécies. Então, né, como é que é a indústria do leite? Está montada em cima do quê, né? A indústria alimentícia toda, ela se estabelece em cima da exploração de fêmeas de outras espécies.
E você tem uma série de violências ali nessa cadeia para a gente virar lá no supermercado e falar, vale como um bifinho ou come mais proteínas, ignorando todo esse sofrimento que está carregado ali naquele produto de alguma forma, né? E várias outras explorações que, que é essa visão, né, do ecofeminismo, muito em cima do capitalismo, patriarcado e essa ligação de outras espécies também de fêmeas, né? Não, maravilhoso. Isso aí é muito bom. A gente É bem de dar luz assim, desafiador, para assim, essa visão, né? porque é um movimento que é visto como radical, né? Mas eu deixaria que toda vez que alguém fala para mim, por exemplo, que veganismo é muito radical, né? Você podia ser vegetariano volacto, né? Eu peço para a pessoa assistir um documentário e depois a gente voltar a conversar, que foi o documentário que fez eu radicalizar, no caso, né, que me tornar vegana, que chama Dominion. Esse documentário, ele traz uma visão de como o homem, em determinado momento, ele achou que ele podia mandar em tudo, que ele era superior às outras espécies, entende? E à natureza e tudo. Então, ele podia dominar tudo. Não, eu tô na cadeia, como é que é? Não é cadeia, é cadeia alimentar? Nem É sei. na cadeia Acho que alimentar, no chama. topo da Ah, cadeia não, alimentar. porque eu estou no topo da cadeia alimentar. É mais ou menos É um isso. antropocentrismo, Só que, né? então, só que tem toda uma construção ali no documentário que eu acho que vale muito a pena, não para você se tornar vegano, mas para refletir mesmo o nosso papel dentro desse ecossistema, né? Será que a gente é tão importante assim? Porque nós somos praticamente a última espécie que surgiu, né? Se a gente pegar a história da vida no planeta e colocar essa linha do tempo numa régua de 30 centímetros, a nossa espécie surgiu, tá ali, ó, em 1 centímetro. No último Lá no milímetro, fim, quase. você entendeu? Então, assim, tipo, a nossa história aqui é muito pequena, mas o nosso ego é muito grande, né? Assim, a gente se acha muito importante. E eu acho que agora tem assim, um convite, um convite pela dor, para que as pessoas reconheçam isso e comecem a se enxergar dentro da sua. Não, eu acho que assim, não insignificância, mas dentro do tamanho que lhe cabe, sabe? Dentro da sua relevância. Né? Porque a gente está vendo que por mais que a gente acha que a gente possa dominar, que a gente possa consertar os erros que a gente tem feito há séculos, a força da natureza, ela é, sabe, imparável, não sei nem como falar. Implacável. Não tem como a gente contornar isso, como a gente acha que pode contornar, por exemplo, pela tecnologia, né? Que foi a Revolução Verde, né? Não, depois a gente inventa uma fórmula de resolver essa devastação que a gente fez para colocar monocultura. Depois a gente inventa um fertilizante melhor. E não tem como, entendeu? Não tem como a gente ignorar os processos naturais e simplesmente achar que a gente vai resolver tudo com esse nosso poder se achando acima de tudo, né? É um receio muito grande que eu tenho com relação a essa coisa do ecofeminismo, que eu estou também muito curiosa sobre esse termo, eu também ainda não me aprofundei muito, mas uma visão que eu percebi é que, sei lá, tem uma data, tipo na época da pequena era do gelo na Europa, que veio todo aquele frio e matou e dizimou a humanidade de forma muito rápida, né? A gente perdeu muita gente nesse momento. E aí veio aquela coisa da igreja que começa a amaldiçoar a natureza, né? E a natureza, ela tem essa energia do feminino, né? Então, por isso que a gente começou, enquanto humanidade, a odiar a natureza que estava, né, dizimando a humanidade por conta de frio ou outra coisa. E sim, fizemos isso com as espécies, com as fêmeas das outras espécies também, né? Então não foi só as mulheres, né, como as bruxas, que a gente passou 300 anos queimando bruxas. Depois eu fiquei pensando na linha do tempo. Você falou de linha do tempo, eu falei, a gente sabe que teve uma época que se queimou bruxas,
mas eu não sabia Mulheres que sábias. tinha durado 300 anos, sabe? Mulheres sábias que estavam conectadas com a eu acho natureza, que né? Aplicando conceitos de raiz, assim, né? Coisa que estava ali na essência, né? parece que é uma coisa assim que surgiu, mas não, né? Existe, assim, tem várias linhas de estudo, que eu tô lendo agora é da Silvia Federici, né? E aí, eu acho que a gente não aprendeu, na verdade, na escola, eu pelo menos não aprendi nada disso, nunca tinha lido, a história de verdade por outros pontos de vista, né? Então, por exemplo, se você for estudar a história pelos historiadores negros, você vai ter uma visão completamente diferente. Peraí, gente, não é bem o que vocês estão contando, não, né? Porque a civilização surgiu nesse continente aqui, e tudo isso que nós estamos falando agora, né, de conexão com a natureza, já existia lá. Já era por observação, as pessoas já imitavam o que os animais comiam, e aí elas entendiam que quando um macaco estava com dor de barriga e ele procurava determinado fruto, é porque ele tinha alguma coisa. E elas imitavam essas espécies, essas outras espécies. O macaco era o mais próximo, então eles, por observação, iam lá e imitavam. E hoje a gente entende por quê. A matemática já existia na cultura, né, assim, dos povos originários ali, né, do continente africano, etc. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente está tendo uma redescoberta dessas outras visões. E o ecofeminismo, o que ele traz é essa conexão muito forte com a natureza, mas não só da mulher, os homens também, né? E você falou de uma linha, né, de compreensão ali sobre o movimento, eu estou estudando uma outra, né? E então não é que de repente surgiram as bruxas, não, existe um movimento muito arquitetado daquelas pessoas que tinham poder naquele momento da história, né? E tudo o que a gente vive hoje também já existiu, de certa forma, guardadas as proporções, porque foi um movimento que você teve as pestes, a peste negra, aquelas pestes e tudo mais, aí caiu muito o número de pessoas, né, no planeta, e você teve ali uma falta de mão de obra e uma ascensão de direitos. Isso é incrível, gente, pensar que naquele momento, numa negociação entre o trabalhador e o proprietário de terras, ele conseguia direitos como descansar no fim de semana, trabalhar só quantas horas ele achava que era o ideal, que tipo, não sei se eram 8, se eram 10, mas enfim, existiam vários. é, Dentro da negociação, eles conseguiam, naquele momento, ter vários direitos. E essa liberdade que a gente tem também existia. A mulher, por exemplo, as relações não eram monogâmicas e de casamento. Na verdade, eram relações tribais e muito mais coletivas, né? E, e não tinha o casamento. Então, o interesse do homem pelo casamento foi para passar a propriedade para frente, para ele saber que realmente a propriedade dele estava sendo passada adiante para um herdeiro sanguíneo, consanguíneo ali. Então, ele instituiu o casamento. Mas até então, o poder era das mulheres. Ela transava com quem ela quis, né, ela queria, etc. Ela tinha esse né, essa liberdade, digamos assim, porque não era dessa forma que as coisas aconteciam, entendeu? E essa correlação com a natureza e tal. Então, a partir daí, teve uma queda, teve essa queda populacional, aí eles tinham esses direitos, aí a igreja começou a intervir, o poder do Estado começou a intervir, e os mercantilistas começaram a ter mais poder com relação. Aí saiu a monarquia, né? E eles, essa coligação dos mercantilistas, né? Quem fazia comércio, na real, que tinha dinheiro, com quem tinha poder político, que foi se constituindo uma nova forma de poder. E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, não de um dia para o outro com uma PL, né? Mas assim, as coisas se desenrolando dessa forma. E aí começou a ter um crescimento populacional e mais violência para que você começasse a restringir a atuação dessa população para aquilo que eles queriam direcionar, que era pessoas trabalhando para quem tem a propriedade de terra, aí você com violência
vai tirando esses direitos que tinham sido conquistados quando tinha menos oferta, né? E ao mesmo tempo, você tirando direitos, você coloca essa mulher presa em casa, porque a função dela é fazer mais pessoas para que a gente possa explorar essas pessoas dentro desse mecanismo que a gente está, né, direcionando aqui. E aí, assim, era uma violência, assim, que quando você lê esses livros, você fala, gente, por que a gente não estudou isso? A gente precisa saber dessas coisas, sabe? Então, assim, essa violência que foi sendo direcionada contra a mulher, assim, mulher empalada, sabe? A fogueira, né, que a gente conhece, a mulher queimada e tal, e não é porque ela era, assim, a própria alcunha de bruxa, ela veio para servir a esse objetivo, porque como é que eu vou falar que eu tô matando mulheres se eu tenho uma em casa lá, cuidando dos meus filhos? Então, essa aqui é bruxa, porque ela não tá obedecendo o que eu tô falando no sistema, ela é livre, ela acha que ela pode, né, que ela não precisa casar, que ela não precisa obedecer esses sistemas e tudo mais. Então, assim, você tem mulher emparedada, você tem, sabe? E os homens também sofrendo muita violência porque eles queriam voltar a explorar essas pessoas, né? E, enfim, assim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem consequência das grandes guerras, porque você começa a ter essa relação de escravidão, né, com quem você prendeu ali, que foi o perdedor, né, de uma batalha, de uma guerra, etc. E essas coisas se complementam, entendeu? A exploração, essa questão de redução dos direitos, porque agora você tem um escravo, você não precisa negociar com aquele trabalhador ali que fazia o serviço na sua propriedade. Você tem um escravo, você não precisa mais daquele. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nesses períodos, são 5 séculos, mais ou menos, que a gente está falando, né? É muita informação, entendeu? Mas, enfim, eu acho que está se aprofundando ainda, porque esses conhecimentos estão vindo de diversas fontes hoje, com visões também muito diversas, né? E eu acho que vale a pena, quando a gente se aprofunda, a gente vai cair nessa mesma questão dos valores humanos, então eu acho que deixo a indicação do documentário para isso, porque eu acho que é um ponto de partida, sabe? Perfeito. E tem a ver com a reconexão, né, que você fala, porque a gente relaciona muito, né, desse futuro circular, né, do futuro feminino, isso, que a economia circular é feminina, porque ela se conecta com essa energia da natureza, né, dessa energia feminina que a gente está comentando aqui, dessa reconexão, né, desconexão. Eu nem dividiria, assim, sabe? Porque eu acho que, assim, não é só a mulher, sabe? O homem tá tão mais desconectado. Não, é sobre a energia feminina, sabe? Né? Que ele não é quando a gente tem relacionado, e tem várias relações, né, da economia circular com o feminino, né? Nesse sentido, né, que é um instinto de cuidar, né? É um instinto que toma conta, assim, que preza, e que isso tudo tem uma relação com essa inflexão da economia linear, né, que só degradou, para essa que é circular, que olha para o todo. Eu não sei falar sobre, quer dizer, eu não... Mas para quem não sabe falar de ecofeminismo, você deu uma aula aí agora. Então, mas quando eu estudo ecofeminismo, eu saio um pouco dessa linha que diz que o cuidar é feminino, é uma energia feminina e tal, sabe? Eu saio um pouco disso, porque isso serviu muito ao patriarcado, sabe? Falar que isso isso foi uma ferramenta muito forte de falar que isso é feminino e não é. Né? Tanto não é que você tinha mulheres indo para a guerra, né, nesses séculos aí tão remotos para nós. Mas assim, as mulheres iam também. O que aconteceu é que morriam, quando ela morria grávida, os homens começaram a proteger, né? Elas, então, peraí, aí não vai sobrar ninguém. Então vamos proteger melhor. Mas elas
não é que ela não tinha essa energia, né? De violência, da guerra, eu não sei o que eu comentei outro dia também que estava falando isso, em algum post do Instagram, estava falando um negócio de raiva, e eu falei assim, quem disse que isso não é feminino? Não é é uma característica humana, não é feminina nem masculina. Todos os sentimentos que a gente vive são características humanas. E aí, será que não está servindo ao patriarcado a gente separar essas coisas? A energia do cuidado é feminina, a energia do... Isso tem até uma religião que fala disso, assim, que a mulher é um receptor do homem, tem várias coisas assim que eles ligam, né, que as religiões se aproveitam muito bem disso, porque tudo isso leva a mulher a ficar limitada naquele espaço, sabe? Então o espaço é esse, é dentro de casa, é cuidando, é gerando e tudo mais, então isso serve, né? Eu não estou falando que isso é uma verdade, mas assim, eu acho que vale a pena a gente questionar o quanto isso não serve ao patriarcado, porque o capitalismo serve muito bem ao patriarcado, né? Não, com certeza. É uma pergunta para sustentar, né? Será que não está servindo ao patriarcado? Tipo, é sempre ficar com essa orelha em pé aqui. Porque quando a gente fala de ser humano ligado à natureza, a gente não precisa separar essa questão entre feminino e masculino, do cíclico. Os homens também vivem isso. Agora, quando eles se separaram, aí cabe a eles também se reconectar, né? Então, existem movimentos também de homens fazendo essa reconexão. Para mim isso sempre sou bem estranho, assim, né? Porque eu, como homem, né, sempre tive esse mesmo senso de cuidado, tanto que eu criei uma empresa do zero exatamente para isso e eu nunca fiz essa distinção. Mas aí é uma experiência muito individual minha, por isso que eu não entro nesse tipo de discussão, porque eu não estudei isso para nada, né? Mas a gente não precisa estudar, né? A gente precisa se reconectar, né? Então, assim, eu tenho a sorte de ter alguns amigos que estão muito conectados a isso e estão desenvolvendo, inclusive, grupos de conversas com homens. Porque não é da mulher e cabe a vocês mudarem essa posição, sabe? Não é só a gente que vai fazer com que a Terra fique, né, a sociedade fique mais equânime. Porque isso a gente já está fazendo há muito mais tempo que os homens. Mas agora cabe aos homens conversarem com os outros homens e falar: vem cá, meu amiguinho, eu cuido também, eu faço isso, isso, isso também, e eu também estou conectado à natureza. Eu também sinto é, essa conexão de várias formas e tal. Então, eu acho que isso. Eu acho que não, sei lá, a gente pode pensar em em outra forma dessa conexão. O que eu acho que a economia circular reproduz muito são os ciclos. Essa é a parte mais linda, assim, da gente ter esse olhar. E aí, independente do gênero, né, de categoria, de qualquer coisa, a gente pode falar disso. Os ciclos, a gente está dentro disso e não se vê dentro disso, né? E aí eu acho que a economia circular pode se conectar mais ainda ao movimento, né, de regenerativo daquele livro do Daniel Wall, que é, né, É o design de culturas regenerativas. design de culturas regenerativas, que acho que é o livro mais lindo que eu já li, assim, que é de chorar, né? E ele é isso, é um resgate de o que a natureza faz, que ela se torna cada vez melhor, ela tira o excesso, mas ao mesmo tempo ela tem muitas possibilidades, que é a diversidade, né, que a gente fala, e o que ela faz com tão pouco, tipo com uma luz, ela cria uma fotossíntese, ela cria folhas, ela cria frutos, ela alimenta, isso cai, retroalimenta. Então, assim, o que ela faz com essa metodologia, esse fundamento cíclico, com essa tecnologia, que a gente gosta dessa palavra, e que a gente não está fazendo, né? Como é que a gente reproduz isso da forma mais parecida possível? Porque vai ser tudo cíclico. A gente vai nascer, vai morrer, e faz o que com isso? E faz o que durante a jornada?
Pois é, a Rede Nós, que é assim que a gente se intitula, é a comunidade que surge, né, um novo ecossistema assim que surge a partir desses estudos de economia circular, que veio da formação dos ex-alunos, né, da economia circular, da ideia circular. E é dentro desse universo de conversas que a gente pratica por lá, que nasce ciclicamente para colocar essa nossa voz no mundo, né? A gente costuma dizer que a gente está no ano de colocar nossa voz no mundo, de abrir a comunidade para mais pessoas, porque até então nós já vamos fazer 3 anos agora. Nossa. E são muitos encontros, assim, muito aprofundamento, muita prática, muito mão na massa. E ao mesmo tempo a gente fica imaginando, né? Quem não fez a formação ainda, o quanto já pode entrar e começar através, né, da prática mesmo, né? Dessa forma empírica, começar a aprender e a trocar e vamos combinar, né? É muita dúvida, né, Dani? Conta um pouco, assim, dessa sua visão sobre a comunidade que a gente está aqui. Então, a ideia me proporcionou experiências incríveis, assim, né? Foi uma formação que fez muita diferença para mim, tanto que eu me tornei parceira imediatamente, comecei a divulgar. Muita gente para quem eu divulguei participou da formação e acho que é uma ampliação de horizontes incrível para quem faz, porque você volta a ter esse olhar que nós perdemos, né? Então você fala, peraí, então que ponto da estrada que a gente errou o caminho e começou a fabricar tudo com desperdício, né, tornar a nossa vida um grande desperdício, e a gente perdeu a mão, né, como a gente enxerga agora. Você vê lá a quantidade de resíduos jogadas em áreas. Hoje eu vi uma notícia que eu nem sabia que, não vou saber qual mídia internacional que estava, mas da Coreia mandando resíduos em balões para outra Coreia, uma Coreia mandando para outra através de balões. Mas isso era uma provocação política, eu acho. Mas assim, eu achei uma coisa assim absurda e de qualquer forma, quando foi proibida a exportação de resíduos, a gente já sentiu isso, né? Porque sempre tiveram vários países exportando seus resíduos nas economias ricas lá do norte global, fabricando um monte de desperdício e exportando para outros locais, certo? Sim. Que virava lá mercados de segunda mão ou grandes depósitos de resíduos, etc. Isso sempre aconteceu. A gente perdeu a mão ali. Eu acho que a ideia, ela traz de volta esse conceito de peraí, a natureza faz assim, por que a gente está fazendo tão diferente? Nós vamos chegar mais próximo da visão, e da visão não, mas assim, dos ensinamentos, não é nem milenares, né, porque são milhões de anos, nem sei como fala isso, mas enfim, eu não sei quantos milhões de anos, e a gente jogando fora, né, o nosso ego, não, a gente sabe fazer melhor, né? Então, aí foi aí que eu tive a oportunidade, a partir dessa aproximação e da formação, de participar de uma série de outras redes que foram sendo formadas, né? Uma rede linda essa do ICL, né? Youth Climate Leaders, que forma juventudes, inclusive uma rede super inclusiva. Depois o documentário que nós duas, né, eu colaborei num painel, acho que você estava até no documentário, não lembro. Descarte, o documentário de Léo Brant, que Léo retrata Brant. bem o lixo do Brasil, né? Foi gravado durante a pandemia. Durante a pandemia, incrível. Enfim, vários painéis que eu acabei participando, e agora a gente vê essa formação da rede. A gente está, assim, a formação da rede talvez seja muito bem-vinda agora, quando a gente está com um encaminhamento de política pública, né? Nós estamos aqui em agosto de 2024, não sei quando vai para o ar, mas a gente teve uma primeira aprovação da política que está faltando passar na Câmara, né, dos deputados. Então, uma rede, ela tem um potencial de fortalecimento não só da política, mas das práticas, para que as pessoas entendam que a política é um resultado das práticas, né, e para o apoio dessas práticas. Então, é super bem-vinda, como participo de algumas outras redes, né, de impacto, e a comunidade é muito forte nessa construção
de novas políticas, aprimoramento de políticas, da regulação da política e principalmente da gente fazer com que esses movimentos sejam bem-sucedidos, né, na sociedade, porque são novas formas de operar que vão contra essa estrutura do capitalismo, né? Quando você fala que você não vai ter desperdício, né, olha que mudança que a gente tem. Onde que vai estar o valor, então? Não é naquela quantidade de venda, né? É na qualidade, é no retorno desse material para aquela indústria, e aí tem que criar processos. Ai, mas é muito caro pagar catador. Então, assim, a gente está remando muito contra uma maré bem forte, né? Contra uma correnteza bem forte, que é o capitalismo. Então, é muito importante que a rede seja forte também. E é um redesenho, né? Eu vejo essa questão da lei como uma forma que aí chegou a hora, a água bateu na bunda, todo mundo, né? Estamos aqui, somos todos um, né? Se a gente não começar realmente a praticar algo diferente, a gente não vai conseguir sustentar, né? Por isso, sustenta o quê, né? Não vai ter com quem fazer negócio no futuro. Não vai ter com quem fazer negócio no futuro, né? Não vai ter nem futuro para nós, né? Não vai ter. Teve uma coisa muito legal que a gente fez na Rede Nós, que foi... A ABNT lançou a PR 2030, né? Que são as práticas recomendadas, que é tipo de uma norma. Sim. Sobre economia circular, né? Uma norma voluntária hoje, né? Para a gente atingir os ODS da ONU para 2030, né? A gente fez um grande grupo de trabalho que ficou... Quantos meses que foi? A primeira norma da ESG do mundo, né? Que na verdade nasceu como prática. A gente passou uns 6 meses fazendo esse estudo, né? E aprofundando cada um dos capítulos. É isso que você fala, né? Às vezes um artigo que traz assim um aprofundamento grande. E aí nós, como somos uma comunidade de economia circular, a gente olhava pela ótica da economia circular para a PR ESG, né? Então você tem uma coisa muito incrível nessa norma, que a norma é o hábito, né, de chamar de norma, né? Nessa PR que é um olhar sistêmico para o ESG, né? Não é olhar um tripé, não é olhar os pilares, é olhar a governança como cuidadora dessa relação socioambiental. E aí isso muda muito, né? Sim. E aí a economia circular ainda está... Essa PR tem tido ajustes, né? Porque a economia circular... Nós sugerimos também ajustes, né? A partir dessa análise, a gente também sugeriu ajustes na PR para a próxima versão, né? Isso é que é legal também, o poder, a voz, né? E aí uma coisa também que a economia circular ainda chega... Ela ainda nasce lá aliada à gestão de resíduos sólidos, né? Mas é algo que tem, assim, uma potência, assim, de ampliar. Não tá formatado do jeito que a gente já entende, né? Que já é um jeito mais avançado, passo. Mas é um passo muito importante. E, inclusive, isso também, de alguma forma, serviu um pouco de base para que a Carla Tenenbaum foi para Brasília, né? Ajudar na estratégia, na né? Estratégia Nacional de Economia Circular. E isso tudo contribui, né? E é um trabalho em rede de todos nós aqui. E é bem distante da realidade, né? Eu estou num programa agora de desenvolvimento de cadeia de valor. Então, atualmente são 60 empresas, mas a gente já pegou outras 20, mais outras 12, enfim. E deve crescer para 100 o ano que vem. Então, assim, é um universo bem pequeno, perto da quantidade de empresas que a gente tem no Brasil, mas já é uma amostra que eu considero bem significativa da realidade, que é, assim, desconhecimento total do que a gente está falando, total. Nem do conceito mais mínimo, que é, de repente, ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Essas empresas não têm. Então, quando você fala de uma PR que traz um olhar sistêmico, é um passo gigante, assim, para esse setor pequeno e médio, sabe? Porque não tem nem pessoas preparadas, e aí a gente pode até entender que temos um déficit, né, de formação de pessoas, né, que vêm da educação, etc, etc. Assim, apesar do MEC ter um direcionamento para isso, para uma formação socioambiental, você vê muito pouca prática nesse ensino
primeira infância, que é a formação dos valores que eu falei e tal, e depois nos demais, né? Então, você acaba tendo profissionais, empresários, empresas e todo mundo muito despreparado para o que a gente está falando, infelizmente. E aí, quando você chega para trabalhar com isso, com, pode chamar de ESG, por exemplo, a metodologia que eu trabalho com esse grupo, ela é chamada de ESG, mas os conceitos que a metodologia traz são de sustentabilidade, ou seja, essa visão sistêmica, muito além do financeiro que o ESG reproduz, né? E aí você vê uma dificuldade enorme, que as pessoas querem desenvolver, por exemplo, a gente faz toda uma formação de fundamentação teórica e depois convida as empresas a criar planos de ação para melhoria, né? Para ir se aprofundando nesses diversos temas do ESG ou da sustentabilidade. E aí você vê uma incapacidade, assim, a pessoa não consegue entender que ela não tem que criar, não é uma tarefa, entende? Não é uma tarefa que eu faço aqui, vou colocar, sei lá, coleta seletiva. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando da visão sistêmica. A gente está falando que você tem que entender o todo para ver se é a coleta seletiva o mais importante para sua empresa ou se é o processo de fabricação do seu produto, entende? Ou se a prestação do seu serviço gera resíduos perigosos naquela empresa. Então, assim, é um olhar que essas pessoas, esses profissionais, essas empresas têm muita dificuldade de ter. E aí a raiz é mais profunda. Não é só um posicionamento, ela não quer ter, né, esse olhar, mas às vezes é uma falta de capacidades mesmo desenvolvidas, sabe? De ter olhar sistêmico, de ter pensamento crítico. Tem uma série de coisas que você identifica ali que você fala, nossa, eu não consigo tirar leite dessa pedra, sabe? Que são essas empresas, essas organizações hoje, né? Do jeito que elas estão. Então, por mais que a gente faça essa formação, por exemplo, essa formação teórica e tal, você não consegue mudar isso nas pessoas. E aí o que vem de resultado é muito pouco diante do potencial que a gente teria de transformação dessas organizações. Então, assim, a gente está há anos-luz com problemas, assim, cada vez mais urgentes. É uma visão bem otimista que eu tenho do futuro. Só que não. Não sei, Mas então, eu acho que esse é o você. potencial das redes, né? Porque a rede cai ali a gente tem isso, todo mundo junto, né? Nessa rede, até onde eu estava muito ativa e tal, eram pessoas assim, muito capacitadas nesse quesito, não é formação técnica que eu tô falando, que elas também tinham, mas sabe quando tem a visão e criatividade e coisas assim, que você joga o problema, e aí um monte de gente com essas capacidades todas juntas tem potencial muito maior de contribuição para o sistema. Como é a Fundação Ellen MacArthur não faz hoje, né? Eles estão unindo muita gente ali dentro dos conceitos também de economia circular e deve ser um grande parceiro aí, né, para a rede, um colaborando com o outro, né, de repente, porque são esses espaços concentram essas mentes com visões mais saudáveis para a vida na Terra, né? E você, mas assim, você como comunicadora, né? Você já deve ter visto muitos despertares das pessoas ao vivo. O que você acha que mais causa o despertar? Vou te falar do que eu aprendi na primeira empresa de impacto que eu trabalhei, que era sobre primeira infância. A gente juntava neurociência com os conhecimentos de primeira infância que são totalmente ignorados no Brasil, principalmente, né? O que conecta a gente para mudar é uma emoção. Então você tem que ter algo que você está falando ali na rede que reverbera na vida dessa pessoa, sabe? Pode ser uma prática simples. Então eu tenho, por exemplo, gente que desperta por coisas muito simples, né? Por exemplo, mães despertam muito
Porque vem pais, assim, que têm filhos pequenos, é um grande despertar, porque elas veem na descoberta da criança a solução. A gente está falando uma coisa, a criança vai, naturalmente ela faz aquilo, ou a criança recebeu uma informação na escola e chega em casa, mamãe, eu vou separar o meu lixo. E os pais automaticamente começam a fazer. Então, assim, o despertar para uma mudança, ele vem de algo que reverbera numa emoção sua. E aí a dificuldade nossa é saber qual é a emoção de cada um para esse despertar. Né? Isso eu acho, assim, levando em consideração que a pessoa tenha valores humanos. Porque tem pessoas, né, que a gente poderia citar aqui, mas a gente não vai Fazer deixar. propaganda delas. Não, propaganda não, a gente não vai falar palavrão no podcast. Que eu acho que não tem esses valores para serem despertados, entendeu? Então a gente viveu aí esse momento de trevas, foi uma grande revelação de pessoas cujos valores nunca vão se conectar a esses que a gente está falando. Porque a gente está falando de preservação, de tornar sistemas mais saudáveis, né? Quando você fala né, da economia circular, o que você quer com isso? Você quer evitar desperdício, você quer tornar o sistema saudável. Você não quer jogar resíduo e sobras que poluem. Isso é, né? Tratar resíduos como nutrientes. Exatamente. Então, o resíduo ele não pode ser tóxico, ele tem que nutrir. Então, esse tipo de valor, ele não vai reverberar em qualquer pessoa. Tem pessoas que não vão concordar com isso nunca. Vão achar que isso é ultrapassado, isso é coisa de índio. Isso é papo de índio, nem indígena, assim, eles reconhecem, né? A quantidade de populações. Então, mas o que conecta para quem está aberto à mudança, que é a maioria, vamos combinar, é a maioria, entendeu? É a gente descobrir onde está essa fresta dessa emoção que conecta a pessoa com aquilo que a gente está falando. Então, uma pode ser o nutriente, a outra pode ser esse trabalho colaborativo, coletivo, né? A outra pode ser a conexão com a natureza, né? A outra pode ser o não desperdício. Cada pessoa vai ter uma forma de comunicar, de conexão com o que a gente está falando. Dessas que são a parcela que compartilha com esses valores. E para as outras é política pública, né? Por isso que a gente tem que forçar Exato, tanto a gente conseguir passar a política exatamente. pública para Ótimo conseguir ponto, Vini, porque induzir, né, exato, ao comportamento correto, né? isso é a base da moral da sociedade, né? Para os que colaboram com o sistema, com os valores, a gente tem essas práticas, né? E para todo o resto, a gente tem a lei. Sim. A multa alta. Então, tem gente que vai ser movida para não pagar a multa, para não sofrer tal restrição, né? E isso acho que é uma das bases Prejuízo financeiro, né? Se a pessoa só entende dinheiro, então a gente conversa com ela então com a gente dinheiro, conversa né? com ela saber, nem adianta ficar gastando o restante dos argumentos com ela, gastar saliva, não vale a pena. Vai direto ao ponto. Olha, vai ser tanto. Eu uso muito isso nas minhas mentorias, porque tem empresas realmente que a gente tem que falar isso. Falar, olha, né, já começou, as restrições já começaram para exportação. Você tem que ter origem da carne, por exemplo, né? Para a Europa já está restrita a exportação sem certificado de origem e agora até de exploração, né? De trabalho, inclusive. Então, é isso. Se você não fizer, você não vende. Você não vai vender, não, mas eu não exporto. Não, mas você vende para o cara que exporta. Você acha que essa regra, né, não vai descer até você? Vai descer. Então a gente vai pela pressão de lei, de alguma coisa. Que é o seu trabalho de cadeia de valor, né? Meu trabalho com a cadeia de valor é por aí. Eu uso esses dois discursos, né? Mas em geral, empresas tem que ser esse discurso. Sim. Você não vê empresas motivadas por valores, é muito raro, assim. Muito raro. A gente sempre chega num ponto que a pessoa vira e fala, mas tem que dar lucro, né? Mas é que preço, né? Então tem gente que acha que... O que eu gosto de trabalhar, né, no meu caso, é criar uma lógica que gere lucro. Mas eu sou uma empresa de impacto, né? Não, mas porque assim, eu por ter uma empresa de impacto,
eu acho muita oportunidade de fazer isso em outros processos de outras empresas, entendeu? Aham. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar é, bom, você tem um processo aqui, como que eu consigo economizar dinheiro para você sendo mais positivo? Uhum. Então, a gente vai trocar essa embalagem aqui, você deixa de ter um custo lá, e essa embalagem é positiva, aquela não é, você não transfere custo para a sociedade, você se responsabiliza, você atende a norma, não sei o que, e ganha dinheiro, e ainda pode fazer marketing de que está fazendo legal. Uhum. Agora, esse outro pedaço aqui, vamos não sei o que, aí chega os pontos que tem esse conflito. Chega. O conflito é que hoje o custo não é menor para quem trabalha dentro da lógica da economia circular. Não é. Porque a gente tem uma lógica do lucro individual e do prejuízo público, né? Porque, por exemplo, Sim, porque a externalidade não é paga. na questão das embalagens, o cara economiza no plástico ali, no plástico mais barato, que é poluente, que é tóxico, que tem, às vezes, metais pesados até misturado naquele negócio. Aham. E depois quem vai lidar com isso é o Estado e a gente que Sim. paga na forma de impostos. Então, a gente vai ter vai ter que pagar para ter aterro sanitário ou lixão, que ou às vezes o município nem paga, né? Então tem uma infraestrutura muito precária, a população leva um prejuízo enorme e a empresa está lucrando. Mas os próprios materiais reciclados ainda têm uma bitributação, sei lá quantas tributações ali acumuladas, que ainda também inviabilizam esse nosso argumento de que você vai economizar, né? Você vai economizar às vezes na quantidade, né? Evitar o desperdício, questão energética e tal. Mas a questão do material reciclado, infelizmente ainda não. Então, por isso a rede é importante para a articulação dessa política, de forma que o virgem seja mais caro, porque ele é mais caro. Ele é mais caro. Só que ele é mais caro para nós individualmente, como sociedade, e não para a empresa que está explorando, né? Vamos dar nome aos capitalismos, que é Braskem, por exemplo. Quanto ela vai pagar por ter afundado todo um bairro lá de Maceió? Quantas pessoas, quantas vidas, quanta poluição, contaminação, câncer que vai vir lá para frente? Quanto ela vai pagar? E o plástico dela é o mais barato do mercado e ela é a líder. E não está embutido na resina o valor do descarte. E não está embutido em nada, né? Assim, todas as externalidades dessa empresa... Se a gente embutisse o valor do descarte desse resíduo no valor da resina, o reciclado, o biopolímero, ele ia ficar sempre muito mais barato do que a resina virgem de petróleo. Não tenho muito essa ilusão, infelizmente. É uma nova métrica para criar, né? Que é uma coisa que a economia circular está embasada também, né? Não dá para a gente fazer... Mas assim, eles não sentem... Tudo mudar se não mudar a referência da qual a gente está fazendo essa conta, que é uma fórmula. Mas eles não sentem o peso do custo, porque assim, o quanto o agro, que está sendo beneficiado há sei lá quantos séculos, né? Por tributariamente, digamos, só olhando a questão tributária no Brasil, e né? tem a maior bancada lá, né? O quanto o agro vai pagar do que está acontecendo agora, nesse momento, agosto de 2024, com essas queimadas, inclusive promovidas por eles, que está começando a surgir já os vídeos vazando de... Os incêndios são criminosos, né? Eles não são... Na verdade, não são criminosos. Eu fiquei me lembrando de quando eu era criança, que eu saía do Recife para ir para a praia, que ficava no litoral ali de Pernambuco, e que estava lá o canavial todo queimando. Era tipo praxe, né? É uma forma que você tinha, fazia parte do processo. Só que o que eu estava percebendo é que se tudo mudou, o mundo mudou, o clima mudou, esses processos precisam ser diferentes, né? Precisam ser feitos de forma diferente. E isso não está acontecendo. Então, ainda é uma questão de custo, né? Então, você vê que os incêndios são criminosos. Criminosos na palavra, mas quando você olha os vídeos, está lá um profissional todo fardado, com EPI, um caminhão com a logomarca da empresa. Não tem nada de crime ali. Tem também. Está dentro do sistema. Tem também. Não, tem tudo, né? Tudo coexiste, né? Tem de tudo, mas assim... O crime de você ter uma monocultura nunca vai ser apontado, por exemplo, né? Qual é o tamanho dessa devastação que você tem quando você tem uma monocultura? E a gente tem áreas, gente, é muita coisa. De horizonte a horizonte. É inacreditável, assim, quando a gente pega estudos e vê, né? Dá vontade de você sair chorando, você só chora, assim, quando você vê esses estudos. Então, esse custo, eu acho difícil. É outra coisa também que sabe? a política pública que vai sair para, por exemplo, regular
o mercado de carbono no Brasil, não vai considerar o agro como um ator Pois é. Como é que pode? Que necessário. era aquela questão que a gente estava conversando, né? Sobre quem paga pelo carbono, Excluíram. né? Excluíram eles, Pois é, aí, né, aquela... Já aconteceu isso outras vezes, né? Desse governo, assim, de não entrar em conflito com as questões mais cruciais. Aí é política, não sei se eu estou muito apta a comentar, mas A assim... gente nunca tá, porque toda hora muda e tem sempre o poder que tá sempre regulando, né? Tudo, a gente fica sempre a mercê. Mas eu acho que é um assunto que mesmo sem a gente saber falar, eu acho que é importante a gente Não, a começar a gente se sabendo jogar. ou não, a gente Porque que tem vota, uma... né? Sim. exatamente, a gente E fica aí a gente, sabendo assim, a gente não sabe porque a gente não sabe o que está rolando lá dentro, Exato. o que rola né, nas Mas altas pelo menos esferas e isso tal. já mostra que se a gente não procurar saber, Mas nada vai não, mas se independente revelar. do que está rolando, cabe a nós sempre questionar, né? Por que que você não está entrando em conflito com o que acaba com o nosso país de uma forma geral? O que promove tudo que é ruim, assim. Porque a única coisa que é boa para eles é a propaganda. A propaganda é ótima, né? O agro é pop. Mas tudo que ele deixa para trás, que você acabou de falar das externalidades, todo esse prejuízo, né, para a sociedade, todas as multas ambientais que nunca foram pagas, nunca serão, porque o nome do fazendeiro lá, trilhardário, daquele interior, que fornece para grande, que é a que aparece na propaganda que é pop, que exporta, tarará, tarará, ele nunca pagou. Nunca. Tem uma reportagem da Intercept de anos atrás relacionando os maiores devedores por multas ambientais e há quanto tempo eles devem, nunca pagaram, entra como ação. Agora as multas até aumentaram, mas assim, não importa o quanto seja, tem que ser paga, a pessoa tem que ir para cadeia. E isso não acontece. Então, assim, cabe a gente mostrar que estamos sim atentos, né? A gente não vai passar pano, a gente não vai fingir que não está vendo e a gente não vai esquecer, né? Então, eu acho que nesse sentido cabe a nós sempre comentar o que a gente quiser da política com essas informações e tal, principalmente da mídia autônoma ali, né? Ela não deve nada a ninguém, são, né, os assinantes que estão pagando, então ela tem a liberdade da investigação e tudo mais. E que trazem esses dados de extrema relevância para a gente, seja dessa questão, seja de outras questões, como surgiu agora também recentemente uma outra investigação, eu não vi, mas teve uma denúncia, por exemplo, do Repórter Brasil, que é uma mídia super respeitada, com relação à reciclagem, de que estavam usando pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e o pagamento das pessoas envolvia tóxico, envolvia álcool, pessoas, né, que são aditas e tal. Então, assim, tem alguma coisa muito grave falhando ali, né? E aí a gente, com o apoio dessa mídia, toma conhecimento e pode sim falar, tem mais a que falar, né? A gente está aí nas vésperas de uma eleição municipal e envolve essa questão diretamente, né? De coleta de resíduos, dessas populações vulneráveis que parece que estão em 100 mil. O número, imagina, a gente pular de 30, alguns anos atrás, para 100 mil pessoas na rua, e é visível, né? É Sim. visível. E eles são muito usados, assim, muito explorados, assim, para montar estruturas de eventos. Eu nunca, nossa, quando eu soube disso, gente, como a gente é baixo como ser humano, né? Porque você, como empresa, quanto que você vai pagar para uma pessoa que está passando fome, morando na rua, montar uma estrutura? Você vai pagar R$ 10 por dia, você dá uma marmita bem simples ali para ela, no máximo, sabe? Quanto você vai pagar para um trabalhador? E essas pessoas são usadas assim, né? Quer dizer, de novo, parece aquela questão que a gente estava conversando no começo da conversa aqui, dos séculos, né, saindo do feudalismo, daquela época. A gente está falando a mesma coisa. Prisioneiros de guerra, É verdade. de pessoas em extrema vulnerabilidade. A gente continua vivendo coisas muito parecidas, assim, em outros cenários, né? Ô Dani, como que funciona essa questão das empresas B?
multiplicadora do movimento das empresas B. Explica para o pessoal o que é uma empresa B, por que elas existem, como que elas são diferentes das outras empresas, como que funciona isso? O movimento por empresas B, ele surgiu a partir da história de uma empresa que começou a adotar várias práticas benéficas, assim, olhando para além da lei, né? E quando ela resolveu vender a empresa, eles perderam tudo que eles tinham construído, porque o novo sócio veio e falou, não, parar com essa bobagem aí, vamos voltar, que nosso negócio é ganhar dinheiro. Então, o movimento por empresas B, ele surgiu assim, a gente precisa resguardar essas empresas que estão tendo boas práticas socioambientais para que numa futura venda ou mudança de direção, elas não percam o que elas construíram. E nesse momento eles se conectaram com muita força às empresas de impacto, que são empresas que nascem para resolver algum problema socioambiental como a sua, né? Então o movimento, ele foi um movimento voluntário sempre de nascimento, e com o desenvolver do movimento, que as empresas foram buscando outros parceiros, eles acabaram criando uma certificação para sinalizar essa diferença entre as organizações que fazem, que são melhores para o mundo, das demais que são, às vezes, as melhores do mundo, aí, numa Forbes, outras premiações. Então, a ideia do movimento é que você tenha empresas melhores para o mundo no sentido do desenvolvimento de soluções socioambientais, de boas práticas socioambientais, de práticas que vão muito além da lei. E foi aí que eles começaram a desenvolver a ideia de ter multiplicadores dessa ideia do movimento, para a gente poder falar com outras empresas para que elas se certificassem, ou seja, mudassem as suas práticas para ter esse selo. Eu acho que é um movimento ainda elitista, sabe? Sinceramente, porque o selo é caro, as empresas não têm muito acesso. Agora, é uma metodologia aberta. Então, assim, se por um lado você paga um custo que talvez você não tenha acesso para ter a certificação, esse custo também alimenta uma rede, né? Ele é necessário, mas a metodologia, ela é aberta. Então, você não depende da certificação para você adotar as práticas que são promovidas pela metodologia, pelos questionamentos da metodologia. E os multiplicadores têm esse papel. A gente precisa falar, né, para o máximo número de empresas possível de que isso existe uma metodologia, ela é aberta, qualquer um pode usar, tem uma rede que promove negócios entre eles, tem crescido muito, assim. Estou muito conectada a esse movimento por origem, assim, porque tenho ligação, relação mesmo afetiva com muitas pessoas ali, amigos de infância, gente com quem eu trabalhei ativamente na campanha de 2018, para a eleição presidencial, então tem muita coisa ali que me conecta, né? E eu acho que eles também são grandes apoiadores de muitas de políticas importantes para a gente. Então, é uma rede que foi crescendo, né? Hoje eles têm, por exemplo, um grupo de trabalho que é de juristas, que vai estar apoiando a rede de impacto social para a aprovação de uma política pública que diferencie as empresas de impacto das demais, ou seja, uma empresa que está resolvendo um problema, ela não pode pagar o imposto e ser vista como uma convencional que está gerando externalidades e dividindo essas, né, assim, deixando a conta para a sociedade. Ela está pagando a conta dela sozinha, então será que ela tem que pagar o mesmo imposto? Então, tem um grupo de trabalho que desenvolve pesquisas e fundamenta papers, né, trabalhos, para que a gente tenha esse argumento jurídico para o desenvolvimento de políticas públicas. Tem um outro grupo que é acadêmico, tem um grupo que é de mulheres, então está olhando para essa questão, as questões das mulheres mais especificamente. Então, assim, é uma rede muito positiva, inclusive muito inspiradora, o que é uma coisa muito importante para nós, né? Então, assim, quando você fala da rede Nós também,
Onde é que a gente vai parar com tanta notícia ruim, né, com tanta coisa negativa? A gente vai para essas redes para se alimentar, para se nutrir, na verdade, sabe? Essas redes você vê os exemplos de que, gente, é possível fazer diferente, tem gente fazendo diferente, tem gente, sabe assim, é, como é que fala? Não é se dando bem, mas assim, tem gente prosperando de uma forma coletiva, sabe assim, dividindo essa prosperidade ali com outras pessoas, com os funcionários, com comunidades e tudo mais. Então, assim, existem redes que eu me conecto às vezes e que são meio que pra gente se retroalimentar, sabe? Maravilha. Ô, Essa Dani, é uma. explica um pouquinho como é que você diz assim, a plataforma a metodologia é aberta. A Qual é a metodologia aberta. plataforma onde como é que uma empresa que está escutando aqui a gente agora pode acessar? Porque às vezes assim, está tudo disponível, mas não está acessível, Sim. né? Dá um É caminho aí. acessível, é. Eu vou ficar te devendo o endereço do site, mas dentro do... Mas a gente coloca aqui na descrição É. do vídeo A gente o pode site colocar direitinho na descrição, porque assim, hoje temos um site no Brasil para o movimento, que é Sistema B Brasil, e lá dentro do site você pode colocar lá, acessar o formulário da certificação, que é uma outra plataforma que tem a metodologia. Quando você coloca para você acessar essa certificação, você vai começar um preenchimento de um cadastro, e é aí que é aberto, que é grátis, entendeu? Qualquer empresa pode acessar. Você vai lá, vai colocar o seu CNPJ, os dados da empresa, vai responder algumas primeiras questões o que a sua empresa faz, segmento, número de funcionários, onde ela está localizada, e aí ele vai abrir para você o questionário. A metodologia são questões divididas em 5 dimensões. Então, cada pergunta, de acordo com a sua resposta, ela vai te dar uma pergunta mais difícil, digamos, mais profunda, num outro nível, ou se você respondeu não, ela vai te dar uma orientação do que você deveria fazer, quais são as práticas esperadas naquela questão, e vai te direcionando para as outras dimensões, para as diversas dimensões. Cada grupo são então, 5 grupos de questões. Só que o legal dessa metodologia é que, dependendo da tua resposta, ela já te joga para uma mais profunda. Se você não passou naquela fase, você vai responder um questionário num nível. Se você passou, você vai responder num outro nível e assim por diante. Então, isso é aberto. Entende? Agora, ao final, se você resolve se certificar, você vai ter mais funcionalidades porque você vai pagar a certificação. Aí você vai passar por um processo de análise das respostas, de verificação documental, de entrevistas, né? Aí tem um outro processo. De evidências, De vamos dizer evidências, assim, né? Agora, isso é normal em todas as metodologias, né? ASG. Agora, se você ainda não está apto, né? Você não atingir, tem uma pontuação mínima, que se você não atingir, você não pode buscar a certificação. Então, digamos que você não fez os 90 pontos, você ficou em 50 pontos, né? Respondendo o questionário. Você não vai conseguir se certificar, mas você vai conseguir ver na pergunta o que é esperado e como prática. E aí você vai desenvolver alguma coisa dentro da empresa para passar a ter aquela prática. Então é muito legal. Isso é muito legal. Eu já respondi esse questionário aí, acho que são mais de 140 perguntas, É bem né? extenso, É bem né? extenso, eu levei acho que quase 2 semanas levantando todos os dados. É bem extenso mesmo. E realmente dá para você ver ali o que vai ser avaliado, né? Questão até da diferença de renda entre os colaboradores da empresa. É muito profundo. É muito profundo, vai Tipo para tudo que é lado de... E como é que está a atualização do Sistema B com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, todas essas metodologias, que assim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados em 2015, né? Então, por exemplo, eu trabalho também com a metodologia dos indicadores ETOS, que foi revisada agora mais recentemente, há 2 anos, 2 anos, a gente faz uma revisão. Todas essas metodologias fazem revisões muito inclusivas, né? Então, elas demoram as revisões. Elas são feitas com uma consulta pública muito extensa, consulta de todos os stakeholders, governos, empresas, sociedade civil. Então, elas são todas integradas aos ODS. Tanto a do Sistema B quanto dos indicadores ETOS, elas não integram apenas os ODS, mas diversas outras normas e referências e parâmetros de ESG, de sustentabilidade, né?
Então, princípios, enfim, tem uma série de integrações. Agora, eu acho que foi, agora eu não sei te falar se foi o Pacto Global ou se foi direto com a ONU, mas o que eles têm diferentes é que eles pegaram essa ideia do Sistema B, como o Sistema B já tinha essa metodologia, e usaram esse sistema também para ter uma análise sobre o que é feito em relação aos ODS. E aí foi criado dentro da mesma plataforma uma outra metodologia para avaliação de ODS, usando a tecnologia, né, a inteligência, digamos, do sistema B, foi utilizado, isso é muito legal. Mas, assim, eu acho que a gente já tem um monte de parâmetro, sabe, assim, não é por falta de metodologia que a gente não faz. ODS, para mim, poderia estar mais vinculado a governos, né, a gestão pública, porque ele fala de coisas muito genéricas, assim, muito extensas, né, tipo, sei lá, feminismo, sei lá, inclusão de mulheres, equidade de gênero para mulheres. Enfim, é, as empresas não se sentem muito conectadas, não. Apesar da nossa metodologia ter uma pergunta lá bem específica, né? Você tem alguma prática associada aos ODS? As empresas nem sabem ainda o que é ODS. Esse grupo que eu tô te falando que eu tô trabalhando, eles estão conhecendo o ODS agora. A gente tá em 2024, cara. Faltam 6 anos para acabar e assim, a gente tá longe. A gente tá muito longe dos ODS, muito. Porque assim, foi uma ambição gigantesca, né? A gente deu um salto gigante na ambição. A gente saiu de oito 8 jeitos de mudar o mundo. 8 jeitos de mudar o mundo, os objetivos do milênio que foram super exitosos. A gente ficou feliz pra caramba, porque assim, era quase, né, assim, era quase a idade média para Aham. a idade moderna, né? Você não ter mortalidade infantil, Nossa, ter foi. vacina, tarará. Os índices do Brasil são incríveis mesmo Foi muito legal, assim, deixou todo mundo muito animado, e aí fizeram um trabalho super profundo, que foram os ODS, que para a sociedade ficou complexo, ela não está preparada para 17 objetivos profundos, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Não é totalmente formada, mas os 8 jeitos de mudar o mundo, né, que foram os ODMs, assim, eu fui olhar para isso historicamente, e eles foram uma consultoria contratada pela ONU para olhar para as questões planetárias e a sociedade como um todo, né, globalmente falando, e foi uma, vamos dizer assim, uma recomendação encomendada. Então, consultores, com certeza, né, de alto escalão, pessoas muito preparadas, foram lá e realmente organizaram aqueles 8 ODMs, né, que na época eram os ODMs. Os ODS não, os ODS, eles são coletivos, colaborativos, compartilhados entre 90 e tantos países para gerar. Então, assim, imagina a quantidade de reunião que a gente não consegue. Aqui a gente está sem conseguir aprovar uma PL para resolver uma coisa no Brasil. Imagina algo que representa o mundo inteiro foi consultado. Né? Então, assim, eu tô curiosa para saber exatamente disso, né? Se vai dar bom, se vai dar ruim, mas ao mesmo tempo de entender essa coletividade que olha para esses ODS e negocia isso o tempo inteiro. Eram 11, né? Aí subiu para 17 no ano retrasado, né? Não, eles já nasceram em 2015 eles têm 169 metas que para países, dependendo do país, elas são customizadas. São diferentes. Umas são menos. Mas assim, eles são um direcionador para cada país adotar o seu número exato, né? Sim. E tem várias plataformas de acompanhamento, enfim, tem governos que criaram grupos de trabalho, comissões para integrar os ODS, para realmente fazer. Tem gente que não fez nada até hoje. Mas assim, a gente está anos-luz. Ele é mais complexo, ele é perfeito do ponto de vista de sustentabilidade, de como ele foi elaborado. Foi a coisa mais linda assim, que foi feita, porque como é que você consegue realmente unir tanta diversidade, tanta regionalidade, né, problemas tão diferentes num planeta, que é o desafio da ONU, né? A ONU tem um desafio imenso, que apesar de a gente meter o pau, não tem ninguém que faz o que ela faz. Porque a ONU não consegue acabar com a guerra na Síria, a ONU não consegue não sei o quê. Mas, gente, não tem ninguém fazendo o que eles fazem. Ninguém até hoje conseguiu dar uma ideia melhor do que a ONU, com todos os defeitos que ela tem. E os ODS também. Ninguém conseguiu dar uma ideia melhor.
né, de direcionamento. Hoje, quando a gente compara a metodologia que a gente aplica numa empresa e a gente mostra os ODS, são muito mais simples de você mostrar. Agora, para o público em geral, ainda é complexo e sempre vai ser. Mas é assim mesmo, eu acho que a gente tem que ir levantando a régua. Tá aí uma coisa que eu aprendi no balé, assim. No balé, a Amém. professora não espera, minha filha. Você tá chorando ali no canto que você não conseguiu fazer, ela só vai. Em algum momento, de tanto correr atrás, você muda a chave e você entra no ritmo. Eu acho que é assim também, sabe? Para os ODS, para essas metodologias, para essas réguas que a gente está subindo, as leis que a gente está querendo aprovar. Em algum momento, a galera vai mudar a chave, a sociedade, digamos assim, né? Vai mudar a chave e vai entrar no ritmo que precisa, né? E é isso. Não sei o que mais, assim. Eu sei que é triste, porque foram objetivos muito realmente ambiciosos, do ponto de vista de você abranger toda essa complexidade planetária e ainda ter objetivo, que era uma crítica que a gente não tinha, objetivos nos 8 do milênio, agora a gente tinha objetivos específicos, 169, tarará, mas ao mesmo tempo a gente está muito distante. Mas vamos acreditar que ainda tem aí mais de um terço do tempo à frente. Não, eu acho que né? assim, E tem uma exponencialidade em alguns pontos. É isso. Na hora que vira chave, acaba se tornando possível, eu acho que a gente mesmo tem sempre, que improvável. a gente tem sempre duas perspectivas, você pode ter ou mais, né? Mas assim, tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Quando a gente olha, tem alguns autores, por exemplo, que vai falar assim, nossa, a gente está distante do DS, a gente tá... Aí tem vem um outro autor e vira e fala assim, não, peraí, mas olha quanto a gente avançou. Dani, eu queria fazer uma relação que agora me ocorreu com tudo isso que a gente começou falando aqui sobre essa reconexão, né? Com essa questão até ecológica, assim, que eu acho que tem muito de ecologia aí na sua fala. Tem uma coisa que está chegando, que é um pouco nova, que se relaciona com os ODS, que são os IDGs, que trazem os Objetivos de Desenvolvimento Interno, né? Que é tipo isso, olharam para os ODS e disseram, cadê o ser humano que vai conseguir bater essas metas, né? Cadê o ser humano que vai conseguir cumprir esses objetivos? Seja o ser humano individual ou coletivamente falando, através das empresas ou dos governos e tal. E aí tem uma coisa que está sendo trazida, né? Que eu acho que no Brasil é ODI, Objetivos do Desenvolvimento Interior, que é exatamente para olhar para essa pessoa que está sendo desafiada por essa régua lá em cima, né? Então, eu acho que em algum momento a gente vai começar... Tem um negócio que você falou também interessante sobre os ODS ser uma coisa de governo, porque a gente está sempre esperando que o governo resolva alguma coisa, né? Tipo, isso aqui, nossa, vai ser o prefeito, isso aqui vai ser... Está sempre esperando que os governantes resolvam. E a gente tem potencial, enquanto pessoa, né, de fazer escolhas, por isso a rede, por isso a comunidade, para a gente trocar e entender o nosso valor nessa régua, né, nessa métrica, assim, o tanto que eu consigo fazer e que consigo contribuir para bater meta global, né. Então, eu estou muito esperançosa de que esses objetivos do desenvolvimento interior, que são algo que vai começar, acho que cada vez mais a ser, né, vai estar mais em pauta, assim, para que a gente se conecte enquanto ser humano com esse desafio da sustentabilidade em si, né? Não conheço, Ana, sinceramente. Eu acho que como eu falei, né, a metodologia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela usou tudo que a gente aprendeu até aquele momento sobre sustentabilidade, de consultar, de tornar aquilo adequado para qualquer um, porque você não é obrigado a cumprir, é tudo voluntário, mas você pode escolher. Então, assim, como metodologia, ela foi exímia, sabe? E aí a gente tem o desafio das pessoas realmente adotarem, porque é voluntário e coisa e tal. Agora, esse eu tô por fora, sinceramente, não conheço essa Isso aqui está métrica sendo nova. criado pelos mesmos criadores, né, da teoria U, então tem vários pensadores internacionais que que sistematizaram, né, essa forma de pensar e está chegando eu tenho percebido. Eu tive agora no Rectal de Santa Rita do Sapucaí e tinham várias palestras em experiências sobre isso.
É bem interessante. Então, acho que por isso que eu vejo, tem alguma coisa que vai se unir nesse momento do eita, vai dar tempo, não vai dar tempo, né? Estamos na década de ação e agora acho que tem alguma coisa que está começando a emergir que pode possibilitar que a gente consiga ter um pouco mais de eficácia nisso. Eu acho que do que o Vini comentou até de como é que você conecta isso no ativismo, né? E lembrando um pouquinho do que eu conheço de teoria U, que a gente está falando de transformação, né? Teoria U é como é que a gente transforma algo, muda algo. Eu não sei se tem a ver, mas quando eu olho para o ser humano, né, como é que a gente desenvolve pessoas capazes de responder a esses desafios, digamos, né? Eu volto àquela mesma questão que eu martelei muito, sabe? É, o, o estímulo na primeira infância, ele gera 5.000 sinapses por minuto, por segundo. A gente na vida adulta não chega a 1.000, você entende? Então, é o investimento que muda um futuro, ele é do 0 aos 3 anos. Um pouco, você pode estender um pouco mais essa janela até os 6 anos, mas o que você forma de ser humano em capacidades, ele é do 0 ao 3. Os estímulos que você tem ali para que essa criança tenha senso de coletividade, de respeito, de equidade, de amor, sabe? Num ambiente de afeto, que protege ela, que não põe ela em risco, mas que deixa ela ousar, sabe? Deixa ela cair e tal. É do 0 aos 3 anos. Isso ninguém fala. Eu não entendo por que que ninguém fala disso, sabe? Esse cara que desenvolveu esse estudo, que é o James Heckman, ele ganhou o Nobel de Economia. Ele falou, como é que a gente muda a economia? Aí ele, através desses estudos por décadas, que ele continua estudando, existe essa fundação, acho, não sei se é instituto ou fundação, mas tem o site do James Heckman, Primeira Infância. Esse é um conhecimento público. Ele é um Nobel, todos os artigos, tá tudo é de conhecimento público. Agora, talvez não seja interessante a gente, né, mudar, porque é de pouco conhecimento comum isso. Quando a gente vê lá um programa do Globo Repórter, sei lá como chama os programas atuais, mas a gente pega aqueles programas, onde que tem a educação de ponta no mundo? Aí ele vai lá na Finlândia estudar. O que a Finlândia faz diferente é isso. Ela pega essa criança, ela pega essa mãe e dá esse conhecimento para ela. A sociedade tem esse conhecimento. O que que a mãe tem que fazer quando ela está grávida e quando essa criança nasce? Ela tem que promover um ambiente. Primeiro tem que ter saúde e moradia, que é o que a gente não tem aqui. Segundo, ela tem que promover um ambiente seguro para essa criança e ela tem que estimular essa criança. Não precisa ficar o dia inteiro em cima da criança, mas ela tem que escolher alguns momentos que ela vai dar estímulos. Minha criança não está desenvolvendo né, a parte motora com tanta velocidade, ela está mais atenta a cantar, a falar. Aí a mãe vai e faz uma brincadeira para essa criança brincar mais com o corpo, para desenvolver mais a função motora. Então, vamos brincar mais de alguma coisa com o corpo, vamos brincar de engatinhar, sei lá, com o corpo. Então, assim, ela dá essa ferramenta para a mãe que é barata, porque você só precisa falar isso para a mãe. A mãe só precisa entender. A mãe, o cuidador, a família, né? A partir do momento que essa família, esses cuidadores sabem disso, ele não precisa ter uma Barça, entendeu? Ele não precisa ter o aplicativo, a assinatura do aplicativo X. Isso é de conhecimento comum. É a mesma coisa que a gente comenta muitas vezes quando a gente fala, mas isso eu brincava antigamente, isso minha avó brincava disso, porque é de conhecimento comum. A gente só não sabe a importância disso. Então, esses países descobriram a importância disso, e é isso que eles fazem de diferente. Eles criam pessoas mais aptas. Quando essa pessoa chega num ambiente de formação mais técnica, né, uma escola formal e tal, as informações que vêm dessa escola, com mais profundidade, com um número maior de informações, coisas mais técnicas, ela é capaz de absorver. Então ela tem pensamento crítico,
o desenvolvimento da comunicação. E assim, eu falo isso com propriedade porque quando eu trabalhei nessa empresa em 2013, a gente pegava essa metodologia e aplicava com pessoas de alta renda, tá? Alta renda mesmo, assim, aquela parcela do Brasil de 1%. E a gente pegava a mesma metodologia e ia lá para a comunidade, uma das comunidades mais pobres do Brasil, que é no Guarujá. É uma comunidade de altíssima vulnerabilidade. E a gente cobrava de uma e cobrava do outro, só que cobrava preços diferentes, né? Então, um subsidiava o outro, mas a gente cobrava também. Era empresa de impacto. E ali, às vezes a gente via a mãe da comunidade carente fazendo uma coisa que a outra não fazia. Que a outra pagava a babá ficava o dia inteiro com a criança, a função da babá era que a criança ficasse o mais quieta possível, e a mãe da comunidade cuidava dela, do vizinho, de mais da prima, nananã. E o que ela tinha que fazer? Enquanto ela cozinhava, ela tinha que cantar com essa criança, contar história. Então, assim, ela tinha uma necessidade que era de espaço físico seguro e de saúde, de saneamento, coisas básicas, que a outra não tinha, mas a outra, quando descobriu que ela tinha que falar com o bebê, ela falou, mas eu tenho que falar com o meu bebê? Mas meu bebê não sabe falar. Ela, entendeu? Aí caiu a ficha dela. Ela falou assim, gente, então ela viu que o segundo filho teve um desenvolvimento de linguagem muito mais rápido que o primeiro, porque depois da nossa formação ela entendeu que ela tinha que falar assim com o bebê. Desde que estava na barriga ela podia falar com o bebê. Então é isso que eu acho que faria um grande salto na humanidade, sabe? Porque os estudos dele mostram isso. Ele mostra que quando houve esse investimento na primeira infância, você teve pessoas muito mais aptas e que se empregaram, que, né, assim, tiveram, independente do dinheiro, assim, do valor, da condição social que elas tinham, elas buscavam isso e elas se desenvolveram melhor. Entende? Aquela sociedade, ela teve um gasto, sei lá, acho que 18 vezes menor com esse investimento e um ganho 8 vezes maior, em termos econômicos. O impacto é gigantesco, né? Não, é um negócio assim de transformar gerações. Quando eu trabalhei nessa empresa, era assim, era um sonho que a gente tinha, que era fechar o programa com prefeitura. Que você zera uma geração. Você pega aquela geração, sabe aquele vídeo que mostra quando eles fazem várias perguntas assim: ah, você teve pai e mãe? Então dá um passo à frente. Ah, Uhum. você tinha casa com água encanada? Dá um passo mais um passo à frente. É a questão das desigualdades, que é mostrado assim bem. No vídeo fica bem claro, né? O quanto algumas pessoas começam nessa jornada há muitos passos na frente, entendeu? Então, essa é uma forma de você fazer com que todo mundo parta do mesmo ponto, entendeu? E você diminui a desigualdade. Pelo menos do ponto de vista psicológico, né? Não é nem psicológico, é de capacidades. Certo. Capacidades, porque na infância você não precisa ter um curso. A primeira infância ela não é curso, ela é tudo lúdico, Uhum. tudo é brincadeira e tudo é estímulo para uma criança. Entende? Se eu fizer um barulhinho aqui, pode virar uma música. Isso é um estímulo. O cérebro dela pira. Tanto que que a criança faz? Ela aprende tudo por exemplo, né? Você vê vários vídeos assim, você vê a criança imitando o pai, torcendo para um jogo. Ela aprende pelo estímulo. E tudo é estímulo, ela é uma esponja, né? Aquela menininha que ficou famosa lá, que fez o vídeo com a Fernanda Montenegro. Aquela Que menina que fala, fala né? muito. O que a mãe dela faz diferente? Ela estimula. A menina não tá na escola de linguagem, ela não tá na escola de ator, nada disso. Ela tem estímulos, entende? Então, é um negócio que até hoje eu não vi nada parecido com potencial de transformação social tão grande quanto esse, de desigualdade, você reduzir desigualdade, de você criar assim pessoas mais conectadas, como a gente está falando, sabe? Porque
A gente montou na época uma metodologia e ela tinha alguns ferramentais, né? Que era, você dava uma ferramenta para esses estímulos musicais, outros estímulos de leitura, a gente usava ferramentas. Mas quem não tem nada disso numa comunidade, usa o que tem, entendeu? Quem não tem um Lego, quando você vai para a comunidade, a mãe vai usar as panelas, a garrafa vazia, que é as oficinas que você faz. O que que ela vai se certificar? De que aquilo não põe a criança em risco. Então, vai cortar as partes, né? Vai arredondar para não ter uma parte cortante, dependendo da idade da criança. É esse cuidado, entendeu? Ah, não, agora ainda não dá para dar garrafa, eu vou dar colher de pau, eu vou dar, sei lá, um outro instrumento que eu tenha, entende? Não, total, é maravilhoso isso. Eu desenvolvi um projeto com Lela Queiroz, que é uma professora que trabalha muito essa coisa do corpo, né? Ela tem 2 pós-doc no desenvolvimento de... ela faz um que chama de Roda BMC e Bebês, que é isso, é fazer a mãe se relacionar com o bebê desde a barriga até 1 ano e meio, ela acompanha essas mães, né? E a gente fez um desenvolvimento de brinquedo com materiais que sobram do resíduo sólido doméstico, exatamente porque às vezes é mais seguro você desenvolver um brinquedo com algo que embalou um alimento do que se você comprar um brinquedo numa loja que está cheio de plástico intoxicado, né? Então, assim, Pois é. Pintado é com bem tinta de interessante. chumbo. Exatamente. Fora o que você está levando. É uma conexão do fazer, né, que você gera e isso, né, do estímulo. Não, e o reuso, que você já está falando ali, sem falar nada de teoria, você está falando né, de reuso, de não A desperdiçar. criança está vendo, né? A criança está vendo, Ela né? só está vendo, ela não está lendo nada teórico, nenhum paper, e ela está aprendendo tudo isso que lá na frente vai ser registrado num paper, de repente. Muito legal a gente estar aprendendo aqui também através da conversa. Não tem nenhum paper, nenhum artigo aqui pra gente ler, nenhuma 150 páginas. Dani, seguinte, a gente aqui no Ciclicamente, a gente traz uma coisa que a gente vive na comunidade Rede Nós, que é colecionar alegrias. A gente tem o que a gente chama lá de biblioteca de alegrias, e essas alegrias são alegrias relacionadas à nossa prática da economia circular. Então, a gente sempre encerra compartilhando uma alegria, e aí eu queria pedir para você, pode ser uma informação, algo que você fez recentemente, que você sentiu alegria e que está relacionada à prática da economia circular no seu dia a dia. Então vamos. Tenho muitas alegrias relacionadas à economia circular. Porque quando eu comecei a criar o Sustenta o Quê, eu tinha um desafio que era praticar o que eu falava. E esse desafio foi trazido pela minha sobrinha. E um dos maiores desafios para mim de fazer uma mudança de hábitos foi a questão da compostagem, que está no cerne do ciclo orgânico, da gente devolver os nutrientes para a terra. Então, é uma das minhas, assim, do meu maior orgulho dessa jornada. Eu acho que eu tenho 2 grandes orgulhos: ter me tornado vegana e fazer há 7 anos a compostagem doméstica num apartamento de 45 metros quadrados, sem minhoca. E é mais simples do que a gente imagina, tudo é uma questão de prática mesmo. Então esse é nossa, é um chuchuzinho assim, porque a cada 15 dias eu tenho que ir lá, procurar um pedacinho do jardim do meu prédio. Hoje era para eu ter feito isso, mas eu ia me atrasar muito mais. E aí eu tenho que procurar um pedacinho ali do jardim, né, cavar um pouquinho, colocar lá meus resíduos, porque eu já tô com 3 potinhos na geladeira esperando para ir para o baldinho. Então, isso está muito conectado. Agora, esse olhar que a gente ganha, ele nunca vai embora, né? A visão, né, ela acompanha a gente durante todo o seu dia a dia, né? Durante o dia todo no seu cotidiano. Então, vira e mexe, quando eu pego alguma embalagem, qualquer coisa que me motive, alguma roupa, às vezes, né? Eu procuro sempre alertar as pessoas para esse olhar dessa circularidade, de não desperdício.
Isso começou com o Não Se Lixe como uma provocação, mas ele ainda tá lá nos meus stories, todo dia que eu pego alguma coisa, eu falo, gente, será que esse pão integral vegano, tão lindo, né, orgânico, nananã, precisa vir com esse arame que é envolto num plástico, que vai virar um rejeito invariavelmente, e que é uma coisa péssima que você não consegue nem reutilizar, de tão porcaria que é. Então eu tô sempre chamando atenção, sabe? E aí tem uma empresa que faz comida pronta, orgânica, que é aqui em São Paulo, que eu adoro, sou muito fã deles, que eles mudaram uma prática de eu não sei se está relacionado à minha reclamação, porque eu estou sempre alertando as empresas sobre essas práticas, mas eles mudaram e recentemente eu recebi. Eu falei, mas gente, para que vocês estão grampeando a sacola? Se o teu entregador sai da tua empresa e vem direto na minha portaria, com produto congelado, eu tenho que descer para pegar, não pode ficar ali e tal. E aí eles colocaram aquela fita que é de papel, aquela fita Tomada. adesiva de papel. E aí foi a mesma coisa com o pessoal que entrega orgânicos para mim, que é um coletivo de pequenos produtores. Aí eu falei, gente, mas para que tal coisa? Aí eles foram lá e agora eles estão usando essa fita também, que é de papel. Então, eu fico super feliz quando acontece isso. Eu sempre divulgo mais ainda a empresa. Eu já divulgo, mas aí eu faço questão, porque assim, não é uma empresa trilhardária que colocou um estudo, que, sabe assim, que fez um desenvolvimento de uma tecnologia. Gente, é uma coisa simples, né? E tá na mão ali de todo mundo. Maravilha, nada como mudar na prática, né? E você, Ana, qual que é a sua alegria de hoje? Cara, a minha alegria de hoje, eu acho que é essa conexão que a gente fez com essa primeira infância, que é algo que, nossa, foi inesperado aqui na nossa conversa, né? E apareceu várias vezes em vários lugares, eu acho que em vários momentos, né, da nossa conversa. Então, eu estou muito feliz aí de você ter trazido isso. Um dia eu vou ser neurocientista ainda. E você, Vinícius? Olha, eu, na verdade, não sei se não é nenhuma alegria, mas é uma lição de casa, assim, e uma coisa que eu aprendi aqui, que foi essa questão da emoção na hora do despertar da pessoa, né? Eu sou uma pessoa extremamente técnica, né? Então, às vezes a gente tenta convencer a pessoa pela técnica e não adianta nada, né? Às vezes não, invariavelmente, normalmente acontece assim, né? E esse olhar de você descobrir uma emoção que vai trazer a pessoa para aquela reflexão é um olhar que abre muitas possibilidades, né? E uma das coisas que eu acho que melhor trabalha essa emoção, que eu já vi muitas vezes até assim, falando sobre guerra, sobre fome, etc., é a arte, né? A arte, ela pega conceitos extremamente complexos, que são difíceis de explicar, que é uma coisa ali que, se você sentar para fazer a pessoa entender, ela leva 3 horas, aí vem um artista e faz uma arte que o cara olha e bate aquilo, e aquilo emociona ele e acabou. A partir daquele ponto em diante, aquela pessoa despertou para aquilo, às vezes sem nem precisar do conhecimento todo que a gente tem, né? E aí fica essa reflexão para mim, assim, sobre como trazer e gerar essas emoções nas pessoas para que elas despertem para tudo isso que a gente estava conversando aqui hoje. Através da conexão, né? Que a gente se reconhece assim como humano e vem as emoções. Eu estava ouvindo um podcast que fala de lembrança também, que a nossa memória, ela é ilimitada. Uma outra neurocientista. Ela é ilimitada. Já ouviu falar isso, gente? A gente não tem um problema de falta de capacidade. Só que a gente que tem... você levaria 300 anos, mais ou menos, para... E mesmo assim a memória ela vai se limpando e vai se limpando. Então, o que grava, como a gente grava uma memória, tem a ver com o que a gente sentiu, não com o fato em si. Você pode tirar uma foto, gravar de repente num vídeo, vai ser totalmente diferente, mas o que você sentiu é como você vai alimentar essa memória, porque além de você gravar de uma forma, você volta nela toda hora. E o que faz você gravar e voltar
E o que, digamos, tinge com as cores, né, a sua memória, o jeito que você pinta a sua memória, ela é pela emoção. Então é uma loucura essa questão, né? A emoção enfim, ela faz parte da gente, a gente tem que usar a nosso favor, né? Exatamente. Exatamente. Ciclicamente. Ciclicamente. Dani, deixa pra gente suas redes sociais, como quem quiser conversar com você, como é que pode te encontrar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Todo lugar, @sustenta o quê? Todos os lugares. Todos os lugares sustenta o quê? Que foi também uma pergunta, né? Quando eu criei a rede, eu falei assim, gente, eu comecei criando a hashtag sustenta o quê? Porque ninguém sabia o que era sustentabilidade. Então, como era um termo longo, as pessoas falavam sustenta o quê? E aí eu usei isso. E aí agora vocês fizeram uma outra provocação, que é o que a gente quer sustentar, né? Que tipo sei lá, que tipo de sociedade, tipo de economia, o que a gente está querendo sustentar. Mas a ideia inicial era, porque ninguém sabia, né? O termo já mudou várias vezes e continuamos não sabendo o que é. Sustentabilidade. Mas eu recebo muita brincadeira do que sustenta o quê? Até no balé. Então é isso, obrigado. Muito Muito obrigado bom. pela sua Obrigada presença a aqui vocês. hoje, pelo conhecimento que você massa. trocou. E é isso aí, gente.